Segunda parte de nossa aula sobre velocidade. Vamos definir o conceito da velocidade instantânea. Para isso, a gente vai modificar a representação de movimento do nosso corpo, que move, lembra, é uma reta. Então, a gente vai ter um gráfico agora com dois eixos. Um eixo X e outro eixo T. Agora, nós temos um corpo no ponto A, que tem coordenada XA inicial, que chega ao ponto B, coordenada XB. Mas a gente sabe também que no ponto A, o corpo fica no tempo TA. Então, esse ponto A no nosso gráfico é esse ponto aqui. Ele tem duas coordenadas agora. Tempo, TA, e coordenada de posição, XA. Ponto B, o corpo chega no tempo TB. Então, nós temos mais ou menos esse ponto aqui, ponto B, certo? Tá. Ó. Agora, dado isso, a gente ainda não sabe como o corpo passou de ponto A para ponto B, porque ele poderia ter várias velocidades, certo? A velocidade poderia variar de acordo com o tempo, o movimento. Então, eu vou desenhar um movimento provável dado nessa... Não é curva, não. Não é reta, não. Tá. Ó. Supomos que esse foi o movimento do nosso corpo. Agora, eu vejo que velocidade do nosso corpo não era constante. Por exemplo, se dividir o tempo em dois intervalos iguais, eu vejo que o corpo não passou metade no caminho, né? Passou menos entre A e B, certo? Então, a velocidade entre A, vamos pensar que esse ponto é C. Entre A e C é menor do que entre C e B, mesmo que o tempo entre ponto C e A e B e C é igual. Mas o caminho feito entre A e C e B não é igual. Entre A e C, claramente menor, certo? Então, esse movimento, representado por essa curva, de A para B, que passa C, claramente não é com velocidade constante. Então, por exemplo, onde nesse gráfico é nossa velocidade média? Velocidade média, que a gente definiu, entre A e B, era XB menos XA dividido por diferença dos tempos entre B e A. Tá. Certo? Agora, diferença das coordenadas, onde ela é? Ó, se nós passamos aqui, paralelo ao eixo do tempo, nós chegamos a esse ponto. Diferença das coordenadas, claramente, essa altura aqui, entre esse ponto aqui e esse ponto B, certo? Então, esse é a diferença das coordenadas. E o tempo é a base, isso aqui.
Então, imagina que entre pontos A, B e esse ponto, vamos pensar ponto D, né, é um triângulo. Então, a nossa velocidade média é claramente a altura desse triângulo, que tem ângulo retagonal, porque eixos são retagonais, certo? Altura dividida por base, isso é a tangente do ângulo dessa reta aqui, entre pontos A e B, certo? Um ângulo entre duas retas, uma paralela ao eixo T e outra do reta de A para B. Vamos pensar que esse ângulo é θ. Então, a velocidade média é tangente do ângulo θ, certo? Agora, claramente, essa velocidade média não representa toda a complexidade no movimento, porque, como a gente viu, a velocidade varia com o movimento. Então, o corpo passou primeiro mais lento, depois mais rápido. Como aqui, então, representar isso teoreticamente? Para isso, existe o conceito de velocidade instantânea. Então, vamos pegar, por exemplo, esse ponto C, que já está no gráfico, e definir velocidade instantânea no ponto C. Para isso, nós vamos pegar o tempo tc, chamar ele simplesmente t, né? E adicionar um pouco mais no tempo. Quer dizer, esperar um pouco mais e ver para onde o corpo vai. Certo? Então, a gente vai dar o tempo passar um pequeno intervalo, dt. Certo? Claramente, o corpo vai passar um pequeno caminho. Esse aqui. Delta x, certo? Aqui nossa delta t, ó, na base. Certo? E vai ter um pequeno triângulo parecido a esse A, D e B. E a gente pode definir velocidade instantânea e esse ponto, certo? Aqui, vamos dizer, C com vírgula e esse ponto C. Essa velocidade vai ser x, C com vírgula, menos xc, t, C com vírgula, menos tc. E esse, na verdade, essa diferença t, C com vírgula, menos tc é nosso delta t. Ó, esse t aqui, C com vírgula. Esse ponto aqui. E esse ponto tc. Certo? Agora, imagina o que acontece se esse intervalo que a gente deu no tempo vai para o zero. Certo? Então, esse intervalo vai para o zero. Vai diminuir. Vai diminuir dx também, certo? Claramente. E no final, nós vamos ficar no ponto C, sair para nenhum lugar, porque o tempo não passa. Né? Mas observa que, para esse triângulo, essa altura claramente depende dessa base. Quando base menor, altura menor. Base menor, altura menor. Majoração pode ser não zero. Então, quando delta t vai para o zero, isso aproxima um valor que talvez não é zero. E isso a gente vai chamar a velocidade no ponto C. Geometricamente, essa velocidade vai ser também tangente de um ângulo. Esse ângulo daqui. A velocidade média, esse era o ângulo entre a reta, entre ponto inicial e ponto final no nosso gráfico. E ponto inicial e projeção de ponto inicial no eixo paralelo ao eixo T, que é esse ponto D, certo? Ponto D. Então, imagina, lembra nosso triângulo para velocidade média? Velocidade instantânea é limite de velocidade média. Então você imagina que passa uma reta entre ponto C e C com vírgula, e essa reta, junto com base aqui, e a altura, dá um outro triângulo para definir essa velocidade média, essa aqui, certo? No limite, isso ainda é um triângulo, mesmo que ele é pequeno, ele que se chama infinitesimal, mas não é zero. Quer dizer, o delta t não é zero, mas ele é pequeno. Ó, e no limite, nós vamos ter um valor, Vc, que é velocidade no ponto C. O senso geométrico dele
é ângulo, a tangente de ângulo entre tangencial a curva no ponto C, nesse ponto aqui, esse é tangencial, é uma reta, que deveria ser espirar um pouco para ficar reta, né? E reta paralela ao eixo T. Vamos chamar esse ângulo θ do C. Tangente desse ângulo vai ser a velocidade no ponto C. Então, essa velocidade vai ser tangente no ponto C. Ponto. Então, nós definimos velocidade instantânea. Então, observa que, pegando qualquer ponto, por exemplo, aqui, um outro ponto E, né? Vendo tangencial, e não passou. Ângulo entre tangencial e uma reta paralela ao tempo, esse tangente desse ângulo e θ vai ser a velocidade no ponto E. E essa velocidade varia com o tempo. Então, nós definimos a velocidade instantânea, que para esse caminho aqui, eu vou traçar de novo. Caminho nosso depende do tempo. Ponto.